a gente tem que fazer então para conseguir reverter tudo isso? Eu olhar para trás, né? A primeira coisa, eu tenho que... Primeira coisa, identifica qual é a situação que tu está vivendo hoje, que tu não consegue fazer diferente, que tu gostaria de fazer diferente, mas tu não consegue fazer diferente. Depois que tu identificar isso, a segunda coisa que tu tem que fazer, olha para trás que eu digo passado, tá? Olha para trás lá no passado e identifica quem que tu via agindo da mesma forma que tu tá agindo hoje, né? Tentando fazer alguma coisa, mas não conseguindo, né? Ou sei lá, vamos supor que hoje tu acredita que tu seja submissa, que tu não consiga impor sua vontade, que tu não consiga acreditar mais em ti, que tu fique só acatando o que os outros falem. Olha para trás e identifica quem que tu via no passado. Era a tua mãe, era teu pai, era tua avó, era teu avô, era um tio, né? Quem que tu via no passado acatando, só acatando, né? A vontade dos outros, né? O que os outros mandavam, o que os outros achavam certo. Quem que tu via fazendo isso? O que que tu achava dessa pessoa? Achava ele coitadinho, achava ele, né, ai, nossa, ele nunca conseguiu, sabe? Às vezes a gente tem um parente e a gente sempre olha desta forma, nossa, o fulano é tão bonzinho, coitadinho, e nunca conseguiu nada na vida, nunca conseguiu ter um emprego bom, nunca, né, nunca teve nada, nunca teve uma casa, nunca teve um relacionamento legal, nunca teve nada, até tem, mas depois perde, depois vai embora. Coitado do fulaninho, né? Quem que tu via lá no passado sendo assim e tu achava ele coitadinho, bacaninha, né, e tudo mais? E quem que tu via lá no passado que era o que mandava, era o que delegava, era o que dizia o que tinha que ser feito, era o que dizia que era o que era certo, o que era errado, era o que sempre estava impondo a sua vontade? Quem que tu lembra, quem que tu via lá no passado fazendo isso e o que tu achava dessa pessoa? Né? O que eu achava dessa pessoa? Eu achava ele um arrogante, achava ele um... Nossa, ele era muito grosso com todo mundo, ele era muito estúpido com a minha mãe, com meu primo, enfim, com a minha avó. Ele era muito isso, ele era muito aquilo. O que tu achava dessa pessoa? Né? Essa é a segunda coisa que tu tem que fazer. Olhar para trás e identificar, né, quem que fazia igual e o que tu achava dela, e quem que fazia o oposto e o que tu achava dela. Aí tu já vai identificar na tua vida o que tu excluiu, o que tu incluiu. Porque às vezes, gente, é difícil a gente olhar para nossa história, para nossa vida, perceber que era o pai, ou, né, enfim, era o pai, ou era a mãe, ou era o vô, ou era a avó, que faziam isso com o outro, se era o pai que fazia com a mãe, que era o avô que fazia com a avó, ou vice-versa, era a minha mãe que fazia com meu pai, de mandar, era tudo o jeito dela, era tudo como ela queria, era ela que dava o amém, meu pai recebia, entregava todo o dinheiro para ela, porque era ela que fazia o que ela quisesse do dinheiro, né? É difícil às vezes a gente olhar para o nosso passado, para a nossa história e ver as pessoas que são importantes para nós, pessoas que a gente ama, e a gente conseguir ser íntegro com a gente, de dizer, foi dali que eu aprendi isso. Porque às vezes a gente só pensa, não, bem capaz, eles só fizeram o melhor que eles puderam, só querendo me auxiliar, só querendo me ajudar e tal, não sei o quê. E sim, de fato, eles fizeram o melhor que eles podiam com o pacotinho de condicionamento que eles tinham para te passar, para cuidar de ti, com o conceito de cuidado deles. E não é isso que está em jogo aqui. Não é o culpar alguém, o achar quem é o responsável pela tua vida estar do jeito que está. O responsável da tua vida estar do jeito que está é tu mesmo. É só tu. Por conta de coisas que tu foi registrando no teu subconsciente, de certo, de errado, né, padrões, condicionamentos. A responsabilidade é só tua por conta do teu pacotinho de crenças e condicionamentos. Né? Então, às vezes é difícil sim a gente olhar para trás e identificar que, eu trouxe isso da minha mãe, ou meu pai foi daquele jeito, eu não achei legal e eu não quero ser igual, não quero fazer o que ele fez.
Mas eu não preciso, eu posso identificar isso para eu preciso identificar isso para saber aonde eu excluí, quando foi que eu excluí as habilidades, essas habilidades que me faltam hoje da minha vida. Não significa que a partir do momento que eu reconhecer isso, meu pai fez tudo aquilo com a minha mãe, mas poxa, o que tem de habilidade ali? Tem o impor, lutar pelos seus sonhos, né? O fazer aquilo que acha certo. Eu não significa que eu vou ter que fazer igual a ele, de novo, né? Eu não preciso repetir os passos do meu pai, mas me faltam essas habilidades. E aí, às vezes, eu vou ter que passar, vai vir a vida me ensinar de uma forma onde eu vou acabar passando por alguma situação semelhante à do meu pai, onde eu tenho assim, por mais que eu não goste, me sinta muito mal, eu vou ter que decidir alguma coisa, eu vou ter que dar a palavra final. Por que a vida vai me trazer situações como essa? Que é para eu poder sentar lá na cadeirinha do meu pai, olhar para trás e dizer assim, ai pai, agora eu te entendo. O porquê que tu fazia, o porquê que tu agia daquela forma, né, o que tu acreditava, o porquê que tu acreditava que esse era o caminho correto. De novo, eu não preciso fazer igual, eu não preciso fazer como ele fez. Mas é essencial que eu entenda o que eu excluí ali, que eu entenda que ele fez o que ele achava que era o melhor, e que eu entenda que ele estava dando o que a minha, no caso de ser uma briga com a minha mãe, de ser o que a minha mãe estava pedindo, porque no condicionamento dela estava, não vou fazer nada, vou ficar aqui para que alguém venha e me agrida verbalmente, fisicamente, enfim. E no condicionamento dele estava, eu sempre vou ser o que vou agredir, verbalmente, fisicamente, enfim. Né? Então, são condicionamentos e a gente vai atraindo, condicionamentos que a gente vai colocando no subconsciente, por conta disso a gente vai atraindo mais situações dessa para nossa vida. Tá? Então, não significa que eu vá fazer igual, mas eu preciso entender de onde é que veio para parar de julgar, né? E sentar na cadeirinha do meu pai ou da minha mãe, seja lá de quem for que eu esteja precisando hoje das habilidades e eu não tenho. Vamos supor que eu seja o irmão 1 aqui, que foi o que pegou as habilidades do pai e aí hoje ele se impõe, ele faz, ele acontece, ele só quer fazer, e aí de vez em quando ele faz e você, mas por que eu não consigo ser um pouco mais calmo? Por que eu não consigo ser um pouco mais quieto? Por que eu não consigo ser um pouco mais, né? Não consigo ver as pessoas, até quero, até acho que está errado eu agir dessa forma, mas eu não consigo. Vai vir em algum momento, talvez até em forma de doença física, né? Algo que faça com que ele sente na cadeira da mãe para entender, mãe, eu te julgava que era errado ser submissa, mas hoje eu te entendo. Às vezes é bom mesmo a gente não falar nada, não gritar, a gente ouvir mais, a gente aceitar a opinião de alguém, né? A gente ser mais tranquilo, até para a própria saúde, né? Então, vai vir em algum momento a vida te fazendo o que tu sente na cadeira oposta, naquela cadeira que tu julgava, para tu entender. A gente só aprende quando a gente passa pela situação. Foi a forma com que eu comecei a entender a minha vida, a modificar a minha realidade e trilhar outros caminhos.